Jesus, em sua sabedoria divina, frequentemente usava parábolas para ensinar verdades profundas de uma forma que tocasse os corações de todos. Entre essas histórias, a parábola do filho pródigo se destaca como uma das mais poderosas e reveladoras. Não é apenas uma narrativa sobre a rebeldia de um jovem, mas sim um retrato vívido da graça infinita e do amor incondicional de Deus. Ao explorarmos essa história, vamos mergulhar na essência dos ensinamentos bíblicos sobre perdão, redenção e restauração. O propósito deste vídeo é nos levar a refletir sobre o quanto essa parábola é relevante para nossas vidas hoje, nos mostrando que, não importa o quão longe possamos estar, o retorno ao Pai sempre é possível. Na cultura judaica, o pedido do filho mais jovem para receber sua herança antes da morte do pai era algo impensável. A herança, normalmente dividida entre os filhos após a morte do pai, representava não apenas riqueza, mas a continuidade do legado familiar. Pedir a herança antecipadamente era uma forma de declarar, em essência, que o filho desejava viver como se o pai já estivesse morto. Essa atitude revelava uma profunda rebeldia e uma quebra do respeito e da honra que eram devidos ao pai, conforme os ensinamentos bíblicos. Surpreendentemente, o pai concordou em dividir seus bens ainda em vida, algo que vai contra as expectativas da época. Talvez isso mostre a grandeza de sua sabedoria, percebendo que seu filho precisava aprender uma lição importante, mesmo que fosse do jeito mais difícil. A decisão do pai, ao não contestar o pedido, demonstra uma confiança no retorno do filho, mas também uma disposição para permitir que ele tomasse suas próprias decisões e enfrentasse as consequências. Esse ato de amor e liberdade oferece uma visão clara da paciência e da graça presentes na história da Bíblia. O filho, com sua herança em mãos, parte em busca de uma vida de prazeres e aventuras, longe do controle e dos valores de sua família. Ele acreditava que a liberdade significava ausência de responsabilidades e a busca incessante pela satisfação dos desejos imediatos. Essa escolha revela o que muitos de nós enfrentamos: a tentação de buscar significado e felicidade em coisas temporárias, ignorando os ensinamentos bíblicos sobre o que realmente importa. A história do filho pródigo, a partir deste ponto, começa a desenhar a trajetória de muitos que se afastam do caminho da sabedoria. E assim, o filho se lança no mundo, ignorando o conselho e a proteção de seu pai, em busca de uma vida que logo se mostrará vazia e destrutiva. Essa decisão inicial é o ponto de partida para uma série de eventos que o levarão a um estado de desespero e solidão, mas que também pavimentarão o caminho para sua redenção. A seguir, vamos explorar como essa busca por liberdade se transforma em uma queda dolorosa, revelando a realidade de uma vida sem direção espiritual. Longe de casa, o filho pródigo rapidamente esbanja toda a sua herança em prazeres passageiros. A vida dissoluta que ele escolheu viver, repleta de festas e companhias interesseiras, logo o leva à ruína. O dinheiro, que ele pensava ser a chave para sua liberdade, se esvai em pouco tempo, deixando-o sem recursos e sem amigos. Essa fase da história da Bíblia nos lembra de como as riquezas terrenas são efêmeras e como a busca desenfreada por satisfação imediata pode nos levar a caminhos perigosos e autodestrutivos. E a situação do filho se agrava ainda mais quando uma grande fome assola a terra onde ele vive. Sem dinheiro, sem amigos e sem recursos, ele se vê forçado a aceitar um trabalho que, para um judeu, era considerado o mais degradante possível: cuidar de porcos. Os porcos eram vistos como impuros, e cuidar deles representava o nível mais baixo que alguém poderia atingir na sociedade judaica. A crise externa reflete a crise interna do filho, que agora está distante de sua herança espiritual e moral, vivendo uma vida de miséria e degradação. A solidão e a miséria que o filho experimenta enquanto cuida dos porcos marcam o ponto mais baixo de sua vida. Ele se vê desejando comer as alfarrobas que alimentam os porcos,
tamanha é a sua fome e desespero. Esse momento simboliza a realidade dura de uma vida afastada dos ensinamentos bíblicos, onde o afastamento de Deus leva à perda de dignidade e identidade. A história da Bíblia nos mostra que, muitas vezes, é no fundo do poço que encontramos a clareza necessária para reavaliar nossas escolhas e buscar a redenção. Neste momento de extrema necessidade, o filho começa a perceber o erro de seus caminhos. A queda, embora dolorosa, se torna o catalisador para uma reflexão profunda sobre sua vida e suas escolhas. É aqui que ele começa a pensar em seu pai e na vida que deixou para trás, plantando a semente do arrependimento que o levará de volta ao caminho da reconciliação. No fundo do poço, cercado por porcos e alfarrobas, o filho pródigo finalmente tem um momento de clareza. Ele começa a refletir sobre sua vida, lembrando-se de como era sua vida na casa do pai, onde até os servos tinham pão em abundância. Esse contraste entre a fartura que ele conhecia e a miséria em que se encontrava o faz perceber a profundidade de seu erro. A história da Bíblia nos ensina que o arrependimento começa quando reconhecemos a verdadeira condição de nossas almas e percebemos o quanto nos afastamos dos caminhos de Deus. Com o coração cheio de remorso, o filho decide que é hora de voltar para casa. Ele sabe que pecou contra o céu e contra seu pai, e que não merece ser chamado de filho. No entanto, ele está disposto a retornar, mesmo que isso signifique viver como um dos servos de seu pai. Essa decisão de voltar, mesmo sabendo que não merece o perdão, é o primeiro passo no caminho da redenção. Os ensinamentos bíblicos nos mostram que Deus sempre está disposto a perdoar aqueles que se arrependem de coração e que, mesmo nas nossas piores quedas, sempre há um caminho de volta. Antes de partir, o filho ensaia o que dirá ao pai. Ele planeja confessar seu pecado e pedir para ser tratado como um servo. Essa confissão planejada reflete um coração verdadeiramente arrependido, que reconhece a gravidade de seus erros e a justiça de qualquer consequência que venha a enfrentar. A história da Bíblia nos mostra que o verdadeiro arrependimento não é apenas um sentimento, mas uma disposição para aceitar as consequências de nossos atos e buscar a reconciliação, mesmo que isso exija humildade e sacrifício. E assim, o filho pródigo começa sua jornada de volta para casa. Cada passo que ele dá é um passo em direção à cura e à restauração. Embora ele não saiba o que o espera, sua decisão de retornar já é uma vitória sobre o orgulho e a rebeldia que o afastaram de sua família. Agora, o próximo passo é encontrar-se com o pai. E esse encontro promete ser um dos momentos mais emocionantes e transformadores de toda a história. Quando o pai avista seu filho, ainda distante, algo extraordinário acontece. Movido por uma compaixão profunda, ele corre ao encontro do filho pródigo. Esse gesto, inusitado para a cultura da época, onde homens de certa idade e posição social não corriam em público, revela a profundidade do amor e do perdão do pai. A história da Bíblia nos ensina, através deste momento, que o amor de Deus é tão grande que ele não espera que voltemos completamente para recebê-lo. Ele corre ao nosso encontro no momento em que damos o primeiro passo em direção a ele. Ao encontrar o filho, o pai o abraça e o beija, um ato que simboliza total aceitação e perdão. Mesmo antes de o filho conseguir pronunciar as palavras de arrependimento que havia ensaiado, o pai já o havia perdoado em seu coração. Esses gestos de carinho e perdão mostram que, para o pai, o retorno do filho é motivo de alegria e não de julgamento. Os ensinamentos bíblicos nos lembram que Deus não nos trata com base em nossos méritos ou falhas, mas com base em seu amor incondicional e graça abundante. Em seguida, o pai ordena que tragam o melhor manto, um anel e sandálias para o filho. Esses presentes não são meros objetos, mas símbolos poderosos. O manto representa a restauração da dignidade do filho. O anel, a reinstauração de sua posição como membro da família. E as sandálias, a liberdade e o status de filho, pois somente servos andavam descalços. A história da Bíblia, por meio desses símbolos,
nos mostra que o perdão de Deus não apenas restaura, mas também eleva, reintegrando-nos ao seu plano e propósito original para nossas vidas. O reencontro do pai com o filho pródigo é um dos momentos mais poderosos e emocionantes da história. Ele nos oferece um vislumbre do coração de Deus, que se alegra mais pelo retorno de um pecador arrependido do que por qualquer outra coisa. Mas essa alegria não termina aqui. Ela se estende a uma celebração grandiosa que marca a plena restauração do filho à sua família. O retorno do filho pródigo não apenas marca a reconciliação entre pai e filho, mas também se torna motivo de uma grande celebração. O pai, transbordando de alegria, ordena que matem o bezerro cevado, o melhor de sua criação, para realizar um banquete em honra ao filho que estava perdido e foi achado. Esse banquete não é apenas uma festa comum, mas um símbolo de restauração e aceitação completa. Na história da Bíblia, o bezerro cevado representa a alegria celestial pela conversão de um pecador, um evento digno de celebração nos céus e na terra. A alegria do pai é palpável. Ele não apenas perdoa o filho, mas celebra seu retorno como o maior dos triunfos. Essa decisão de celebrar em vez de punir revela o caráter de Deus como um pai que se regozija em estender misericórdia e graça. Os ensinamentos bíblicos nos mostram que o arrependimento sincero é sempre recebido com festa no reino de Deus, onde cada alma que retorna ao caminho da verdade é motivo de júbilo. O banquete, portanto, é uma expressão do amor de Deus que vai além do perdão, alcançando a restauração completa. O banquete também simboliza a restauração do relacionamento entre o pai e o filho. Na cultura judaica, compartilhar uma refeição era um sinal de comunhão e aceitação. Ao organizar essa festa, o pai está declarando publicamente que seu filho foi plenamente reintegrado à família, sem qualquer mancha ou mácula de seu passado. A história da Bíblia nos ensina que, em Deus, o perdão é total. Não há espaço para lembranças amargas ou para a vergonha do passado. O banquete é um novo começo, onde o passado é deixado para trás e o futuro é recebido com esperança. Enquanto a festa continua, somos convidados a refletir sobre a profundidade do amor de Deus e a grandeza de sua graça. O filho pródigo, que pensava estar perdido para sempre, agora se encontra no centro da celebração. Mas enquanto essa alegria enche a casa, há uma voz que se levanta em meio à festa. A do filho mais velho, que sente a ferida do ressentimento. Enquanto a música e a alegria da festa ecoam pela casa, o filho mais velho, que estava nos campos trabalhando, se aproxima e ouve os sons de celebração. Intrigado, ele pergunta a um servo o que está acontecendo. E ao descobrir que seu irmão mais novo voltou e que seu pai organizou uma grande festa, ele sente um profundo ressentimento. Para ele, essa festa não é motivo de alegria, mas de injustiça. A história da Bíblia nos revela, através desse momento, as lutas internas que enfrentamos quando o perdão e a graça são estendidos a outros de uma forma que não compreendemos. O filho mais velho, indignado, se recusa a entrar na festa. Ele sente que depois de anos de fidelidade e trabalho árduo, ele próprio não recebeu tal honra ou reconhecimento. Para ele, parece injusto que seu irmão, que esbanjou a herança, seja recebido com tamanha alegria e celebração. Esse sentimento de injustiça percebida é algo que muitos de nós podemos experimentar em nossa caminhada espiritual, quando vemos o perdão e a graça de Deus sendo derramados de maneiras que desafiam nossa compreensão de justiça. Os ensinamentos bíblicos, no entanto, nos mostram que a graça de Deus é infinita e não se limita à nossa lógica humana. O pai, percebendo o ressentimento do filho mais velho, sai para encontrá-lo, assim como fez com o filho mais novo. Ele ouve as queixas do filho, que expressa sua frustração com a aparente falta de reconhecimento de sua lealdade. O diálogo entre pai e filho revela o coração generoso do pai, que lembra ao filho mais velho que tudo o que ele tem também pertence a ele, e que a alegria pelo retorno do irmão não diminui o amor que ele sempre teve por seu primogênito. A história da Bíblia nos ensina que no reino de Deus, a alegria por um pecador que se arrepende
não deve ser motivo de ressentimento, mas de união e partilha dessa alegria. O contraste entre os irmãos é evidente. Enquanto o mais novo simboliza o pecador arrependido que encontra graça, o mais velho representa aqueles que, apesar de sua fidelidade, lutam para entender a profundidade da graça divina. Essa tensão entre justiça humana e graça divina nos desafia a refletir sobre como respondemos ao perdão e à restauração dos outros, e nos prepara para as lições espirituais que a parábola ainda tem a nos oferecer. A parábola do filho pródigo é, acima de tudo, uma poderosa ilustração do amor incondicional de Deus. O pai na parábola representa Deus, que sempre está disposto a perdoar e acolher de volta aqueles que se arrependem, não importa quão longe tenham se desviado. A história da Bíblia nos ensina, através desta parábola, que o amor de Deus não conhece limites. Ele corre ao nosso encontro quando damos o menor passo em sua direção e nos recebe com braços abertos, prontos para restaurar tudo o que foi perdido. O arrependimento e o perdão são temas centrais nesta parábola. O filho pródigo representa cada um de nós, que em algum momento nos afastamos de Deus, buscando satisfação nas coisas do mundo. No entanto, a verdadeira paz e alegria só são encontradas quando reconhecemos nossos erros e voltamos para Deus. Os ensinamentos bíblicos mostram que o perdão de Deus é completo e total, e que Ele não apenas nos perdoa, mas também nos restaura a nossa posição de filhos e filhas. A história do filho pródigo nos encoraja a sempre buscar o caminho de volta, sabendo que Deus está sempre pronto para nos perdoar. A tensão entre a graça e a justiça é outro aspecto profundo desta parábola. O filho mais velho representa aqueles que, mesmo sendo fiéis, podem lutar para aceitar a graça de Deus quando ela é estendida a outros de maneiras que não entendem. A história da Bíblia nos desafia a abrir nossos corações para a magnitude da graça divina, que não é limitada pelas nossas concepções de justiça. Deus nos chama a nos alegrarmos com cada alma que retorna a Ele, em vez de nos concentrarmos nas percepções de injustiça. A parábola nos ensina que a graça de Deus é um presente que não se pode medir ou comparar. Essas lições espirituais nos convidam a refletir profundamente sobre nossa relação com Deus e com os outros. Somos chamados a viver de acordo com a graça que recebemos, oferecendo perdão e acolhendo aqueles que, como nós, buscam a reconciliação com Deus. A parábola do filho pródigo é um lembrete poderoso de que, em Deus, sempre há um novo começo, uma nova oportunidade para ser restaurado e viver plenamente em sua presença. A parábola do filho pródigo nos oferece mais do que uma lição espiritual. Ela nos dá um modelo prático de como viver de acordo com os ensinamentos bíblicos. Uma das primeiras aplicações que podemos tirar dessa história é a importância do perdão em nossa vida cotidiana. Todos nós, em algum momento, precisamos perdoar ou ser perdoados. A história do filho pródigo nos lembra que o perdão deve ser oferecido sem reservas, assim como o pai perdoou seu filho sem hesitar. Seja em relacionamentos familiares, amizades ou até mesmo em nossas comunidades, o perdão abre portas para a cura e a restauração. Outra aplicação essencial é a abertura ao arrependimento. Muitas vezes, o orgulho ou o medo nos impedem de admitir nossos erros e buscar a reconciliação. A história da Bíblia nos mostra que o arrependimento é o primeiro passo para voltar à comunhão com Deus e com os outros. Reconhecer nossas falhas e tomar a decisão de mudar nos liberta das correntes do passado e nos coloca no caminho da renovação. O filho pródigo nos ensina que, por mais distante que tenhamos ido, sempre podemos voltar para casa e esse retorno é recebido com alegria e celebração no reino de Deus. Reconhecer a graça de Deus em nossa jornada espiritual é outro ponto fundamental. Muitas vezes, podemos nos ver na posição do filho mais velho, lutando para aceitar a graça que Deus estende aos outros. No entanto, os ensinamentos bíblicos nos chamam a abraçar a graça com gratidão e humildade, tanto em nossas vidas quanto na vida daqueles ao nosso redor.
Viver a mensagem do Filho Pródigo significa celebrar a misericórdia de Deus, independentemente de quem a recebe, e entender que todos nós estamos em necessidade contínua dessa mesma graça. Aplicar esses ensinamentos em nossa vida diária exige prática e reflexão constante. Devemos estar atentos às oportunidades de perdoar, de buscar reconciliação e de celebrar a graça de Deus em todas as suas formas. A história do Filho Pródigo nos desafia a viver com um coração aberto, pronto para perdoar, para ser perdoado e para receber a abundante graça de Deus. A parábola do Filho Pródigo continua a ressoar através dos séculos, porque ela fala diretamente ao coração de cada ser humano. Sua mensagem de perdão, arrependimento e graça é universal e atemporal, oferecendo esperança para todos aqueles que se sentem distantes de Deus ou de seus entes queridos. A história da Bíblia nos mostra que, independentemente de quão longe possamos ter ido, o caminho de volta está sempre aberto, e Deus está sempre pronto para nos receber com amor e braços abertos. Essa parábola é um convite para todos nós refletirmos sobre nossas próprias vidas e sobre como podemos viver em harmonia com esses ensinamentos eternos. A importância de estar preparado para perdoar e ser perdoado não pode ser subestimada. Em um mundo cheio de imperfeições e erros, todos nós precisamos da graça que é exemplificada na parábola do Filho Pródigo. Ao perdoarmos e buscarmos perdão, estamos não apenas seguindo um ornamento divino, mas também criando um ambiente de amor e aceitação em nossas vidas. Os ensinamentos bíblicos nos lembram que o perdão é a chave para a liberdade espiritual e emocional, e que, ao perdoarmos, estamos refletindo a própria natureza de Deus. A parábola também nos chama a uma ação contínua, reconhecer e celebrar a graça de Deus em nossa jornada diária. Isso significa viver com gratidão, acolhendo cada oportunidade de mostrar misericórdia e compaixão aos outros, assim como Deus faz conosco. A história do Filho Pródigo nos desafia a viver não apenas para nós mesmos, mas para os outros, buscando sempre a reconciliação, a paz e a harmonia. Ao aplicarmos esses ensinamentos em nossas vidas, não apenas experimentamos a alegria de viver em comunhão com Deus, mas também nos tornamos instrumentos de sua graça no mundo. Este é um chamado para todos nós. Não importa onde você esteja em sua jornada, sempre há uma oportunidade de recomeçar, de perdoar e de ser perdoado. A parábola do Filho Pródigo é uma mensagem de esperança e renovação que permanece tão relevante hoje quanto era nos dias de Jesus. Que possamos todos encontrar a força para viver essa mensagem diariamente, sabendo que, em Deus, sempre há um novo começo. Tem interesse em aprender a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações. Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários um crucifixo muito bonito e barato, e para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.